Que alegria estarmos juntos na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Nas quartas-feiras, aqueles que pela primeira vez nos dão a honra de estar conosco, nas quartas, nós estamos com um estudo bíblico direcionado ao Novo Testamento, denominado Panorama do Novo Testamento. Já tivemos 6 encontros, este é o 7º encontro, né? Este é o 7º encontro de 52 encontros, porque nós trabalharemos com certeza durante todo este ano com o Novo Testamento, ok? E aquele que ainda não pôde participar e está conosco desde o primeiro encontro, você tem no site da igreja todos os 6 primeiros estudos. Eles estão ali, está bem direcionado, é fácil, e é pbc.com.br, não tem problema, é rápido, é simples, e ali você consegue recuperar o estudo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Agora vamos então, obviamente, trabalhar de forma muito direta com o texto sagrado de todo o Novo Testamento. Nós agora vamos partir e vamos trabalhar com o texto sagrado das Escrituras. E é óbvio que quando você olha para o Novo Testamento, você verá de forma muito simples e direta que o Novo Testamento é constituído de 27 livros. 27 livros. Os 4 primeiros livros são chamados de evangelhos. E são assim denominados porque traduzem a história de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que trouxe à humanidade aquilo que chamamos de boas novas, ou seja, o próprio Evangelho. E os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, obviamente eles são esta coletânea maravilhosa, extraordinária, que nos traz a descrição, desde o início até o final, da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você tem Mateus, quando você tem Marcos, quando você tem Lucas e quando você tem João, você tem textos que se repetem um no outro. E, obviamente, com 4 grandes escritores, Deus nos quis deixar registrado aquilo que precisaríamos sobre o seu amado Filho. Sobre o seu amado Filho. E é importante, obviamente, saber tudo sobre Cristo em razão daquilo que está em Hebreus, capítulo 11, Hebreus, capítulo 1, quando diz que outrora Deus falou aos pais pelos profetas e nestes últimos dias nos fala por seu Filho Jesus Cristo. Então, a revelação final, a revelação última, a revelação mais completa que temos de Deus está em Jesus Cristo. E daí porque esses homens foram compelidos pelo Espírito Santo a não só acompanhar Jesus, mas compelidos pelo Espírito Santo para escreverem sobre aquilo que viram, aquilo que ouviram e aquilo que testemunha foram da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós queremos começar, obviamente, a tratar do Evangelho de forma sistemática, de forma junta, de forma unida e, obviamente, tratando sobre o primeiro aspecto do Evangelho, que é o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nascimento de Cristo, ele é relatado, irmãos, em Mateus e em Lucas. Ele não é relatado em João e muito menos em Marcos. E a razão é extremamente simples. Quando você tem o Evangelho de Marcos, você tem Cristo apresentado como o grande servo de Deus.
E convenhamos que na época em que Marcos foi escrito, servo era absolutamente nada. Servo era propriedade do seu senhor. Tanto é que um servo, na época em que Marcos foi escrito, um servo nada mais era do que um boi, uma vaca, uma propriedade melhorada, porque pelo menos pensava, raciocinava, andava e entendia. Infelizmente vivíamos em um momento histórico em que a escravidão era uma realidade. A escravidão era uma realidade. E como Marcos quis retratar Jesus como um grande servo de Deus, ao contrário de Mateus, que procura retratar Jesus como o rei dos reis e senhor dos senhores, é lógico que em Marcos não haverá preocupação de trazer uma descrição sobre o quê? Sobre o nascimento de Cristo. Muito menos sobre genealogia. Quando se olha para um servo, não se preocupa com genealogia, porque ninguém quer saber de onde um servo veio e para onde um servo vai. Ninguém quer saber quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é bisavô, de onde vem o tronco genealógico. Porque servo é servo. Servo existe para servir e acabou. E muito menos se quer saber sobre a questão relacionada do nascimento. É por isso que em Marcos não se retrata o nascimento de Cristo. E em João, como a preocupação é apresentar Jesus como Filho de Deus, em João, obviamente, o grande apóstolo vai até a eternidade e nos traz Cristo da eternidade para esta vida. Então, quando você pensar no nascimento de Jesus Cristo, já que a primeira porção do Novo Testamento é o Evangelho, quando você pensar em nascimento de Jesus Cristo, pense em Mateus e pense em Lucas. Esses são os dois grandes evangelistas, um apóstolo, outro evangelista de apóstolos, que nos trazem a realidade do nascimento de Jesus. E, em primeiro lugar, eu chamo a atenção dos irmãos exatamente para isso. Deus assim permitiu, porque Deus tinha finalidades específicas e absolutas. E, amados irmãos, é interessante que quando o Evangelho começa narrando exatamente o nascimento de Cristo, Deus se revela dizendo exatamente o seguinte: eu sou o Senhor de todas as coisas e eu sou o Deus de milagres. Deus de milagres. É interessante que o Evangelho começa com que ninguém poderia acreditar que de uma virgem pudesse vir o Filho de Deus, sem ter conhecido absolutamente homem nenhum e mantido relações sexuais de uma mulher simples, de uma cidade simples, com uma vida simples, absolutamente simples em sua essência. Deus resolve trazer à humanidade o seu amado Filho para resgatar e redimir toda a humanidade. Daí o Evangelho começar com a seguinte mensagem: eu sou o Deus dos impossíveis. Eu sou o Senhor dos milagres. A primeira grande mensagem do Evangelho é: eu, Deus, sou Deus, posso todas as coisas e posso inclusive milagres. E começo com milagres. O interessante, irmãos, é pensar que o Evangelho é as boas novas dos milagres. Porque o Evangelho começa com um milagre, o nascimento de Cristo, e termina com um milagre, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus estava dizendo: eu estou intervindo na história humana de forma definitiva e absoluta, e por intermédio de meu Filho,
eu quero revelar a vocês aquilo que talvez vocês esqueceram. Eu sou o Senhor, Deus de todas as coisas e Deus de grandes milagres. Se não, vejamos. Acompanhe comigo, em primeiro lugar, Lucas capítulo 1, por gentileza. Abrem Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. E você tem o anunciar do nascimento de Jesus Cristo. Abrem Lucas capítulo 1, versículo 26. E você tem o anunciar do nascimento de Jesus Cristo. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Vê depois como começa o Evangelho. O Evangelho começa de forma muito extraordinária, dizendo que Deus realmente escolhe as coisas simples desse mundo para confundir as coisas grandes, e as coisas não doutas para confundir as coisas que doutas são. Eu estava pensando, se de repente nós fôssemos o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, seria a última opção de nossa vida fazer com que nosso filho nascesse de uma família humilde, de uma cidade desconhecida, num vilarejo absolutamente rural, de pessoas absolutamente simples. É lógico que nós providenciaríamos céus abertos, anjos gritando para que todo Israel acompanhasse o nascimento de nosso filho. Talvez nosso filho descesse dos céus com glória e poder, e já vestido em majestade, e talvez só descesse, realizasse aquilo que tinha que realizar, morrer na cruz, e talvez retornar. Porque tinha que ter muita pompa, muita majestade, muita glória, muito poder para o nascimento de um rei. Ao contrário, Deus simplesmente propicia o nascimento do seu filho a uma menina virgem, que ainda não tinha sido absolutamente casada, ela estava desposada, simplesmente noiva de um homem chamado José, que vivia em uma comunidade absolutamente simples, insignificante, rural, chamada Nazaré. E o nome dessa menina foi Maria. Aí um anjo desce e conversa com essa menina, e diz assim no versículo 28, e entrando o anjo onde estava, disse a Maria: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Agora acompanhe comigo. Se você que tem uma vida simples, de campo, vida rural, num local simples, prestes a começar sua vida de esposa, era uma adolescente, desposada, de cara você vê um anjo descendo do céu, olhando para a sua cara e dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo. Como é que ficaria o seu coração? Se hoje um anjo descer, se materializar e falar com você, como é que fica já seu coração? Agora imagine uma menina como essa, no século em que estava vivendo, encarar um anjo de cara, ainda disse: salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A Bíblia não relata, mas em decorrência do Magnificat, o cântico de Maria, e da conversa que ela teve no anjo, e com o anjo, ela obviamente não compreendeu. E obviamente o coração dela começou a pulsar mais rápido, com taquicardia emocional. Tanto é que o texto diz, no versículo 29, e vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, porque não compreendia o que estava acontecendo.
E aí o anjo, vendo uma menina simples, rural, com vida simples, que estava se preparando para viver a vida simples de um judeu, no seu tempo, entendendo o que estava acontecendo com a pobre menina, o anjo olha para ela e diz assim: Maria, não temas, porque você achou graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E ele será chamado Altíssimo, Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Essa mulher só não caiu em absoluto desmaio ou no início de infarto, porque era muito jovem, absolutamente muito jovem. Porque que história é essa de eu ser agraciado? Ótimo, eu sou agraciado. E aí que você vai gerar uma criança, essa criança que já está no seu ventre, é fruto do Espírito Santo. E não se preocupe, ele é só aquele grande rei que nós, judeus, esperávamos desde o jardim do Éden. Ele é o grande rei, ele é o Messias. O trono do seu pai, Davi, será dado a ele, e ninguém mais sentará no trono senão ele. Irmãos, a menina não infartou, porque Deus é poderoso e segurou aquela pobre. E aí a confusão que já estava na mente dela se ampliou, porque ela disse, versículo 34, e disse Maria ao anjo: como se fará isso? Eu não conheço o varão, ou seja, eu nunca me deitei com homem. Maria está dizendo: olha, eu conheço um pouco de biologia, e eu sei como os humanos nascem. Eu tenho mãe, minha mãe me explicou. E eu nunca deitei com varão. Como é que isso vai acontecer? Aí o anjo disse, e respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que há de te nascer será chamado Filho de Deus. Você pode imaginar a cena? Você pode imaginar um nível de conflitos intelectuais que cercou essa menina? E o que é interessante é que ela estava até esposada. Ela tinha alguém que legalmente já era seu marido. Porque o noivado judaico não é a brincadeira do noivado que é hoje, não. Em que o indivíduo diz: não te quero mais. Em que a moça pode dizer, lá na hora do sim, não, e ir embora. Não é a palhaçada que é hoje. O noivado judaico era, sim, um momento solene, em que as famílias fixavam quem ia se casar com quem. E ninguém ia para trás, não. O rapaz simplesmente ia constituir todos os bens materiais para receber sua esposa. E era isso que José estava fazendo. E o problema é, se eu, Maria, não estou entendendo absolutamente nada, mas pode ser que seja extremamente verdade, porque um anjo está me falando isso. E José? E meu marido? Irmão, se um anjo teve que falar com Maria, adivinha quem tem que conversar com José? Da mesma forma, um anjo. Porque José tinha duas opções para com Maria. Segundo a lei judaica, José poderia
levar Maria para a frente do muro, chamar os juízes da terra e dizer, ó o tamanho do bucho dessa mulher. Não é meu. Adúltera. E aí a lei de Moisés dizia, apedreja. Como ele poderia dar carta de divórcio? Resolver particularmente tudo aquilo, não jogá-la a um infamar público e ir embora. O filho não era dele. Mas pelo menos a menina não morria. Esse é o motivo pelo qual em Mateus, capítulo 1, versículo 18, diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E o pior, a história já tinha chegado a José. Por isso que no versículo 19 de Mateus, capítulo 1, assim diz, então José, seu marido, como era justo, e a não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, ou seja, não manteve relações com ela, até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Eu não vou entrar nos meandros de explicação deste texto, porque todos conhecem, todos sabem. Isso já foi feito na leitura diária de Mateus, que nós estamos fazendo. Agora aqui eu preciso que você, numa narrativa simples como essa, meu amado irmão, eu preciso que o meu coração se desperte para o que aqui está. Primeiro, Deus, quando tem que entrar e intervir na história, Ele o faz de forma direta, de forma clara, de forma objetiva, de tal modo que ninguém tenha dúvidas que é o Senhor que está agindo. Primeira mensagem do Novo Testamento. Eu sou o Senhor. Eu sou Deus. Tudo está sob meu controle. Eu não sou aquilo que é descrito no século XIX, um Deus absolutamente distante que deu no relógio o seu impulso inicial e deixou, não, eu sou Senhor da história e eu controlo todas as coisas e todos os fatos e todos os acontecimentos históricos e tudo está nas minhas mãos. Mateus começa dizendo que há um Deus sobre todas as coisas, sobre todos os homens, e que dizendo, cumpre aquilo que disse. Em segundo lugar, eu vim em nome do Senhor essa noite te dizer que para Deus não há impossíveis. Quando Maria disse, mas como é possível isso? Como é que isso pode acontecer? De que forma isso vai acontecer se eu não conheço homem nenhum? O anjo disse, por acaso há para Deus algo impossível? E aí ela pede explicações. Então como é que vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito, o quê? Santo.
Quando eu penso nisso, eu me lembro de Gênesis, capítulo 1. Volte comigo ao início e verás que o mesmo Deus de Gênesis é o Deus de Mateus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, assim diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e o Espírito Santo pairava por sobre as... E disse Deus: haja luz. E houve o quê? Luz. Que Deus é esse? A mesma expressão no original, pairava, é a mesma do grego, que diz virá sobre ti. É a mesma. A mesma expressão que simplesmente foi usada em Gênesis capítulo 1, versículo 2, e por intermédio de cada uma das expressões verbais de Deus. Sim, o Espírito pegava e transformava cada uma das palavras de Deus em verdade. Porque quando Deus disse haja luz, houve luz. Quando Deus disse haja separação, houve separação. Quando Deus disse haja terra e porção seca, houve porção seca. Que haja animais, que haja toda a coletânea de flora e fauna, e houve. Assim também o Espírito veio sobre Maria. E aquilo que estava no Velho Testamento de palavra de Deus foi tomado pelo Espírito e uma virgem concebeu. Não há nada mais poderoso que a palavra de Deus. Não há nada mais forte e sublime que a palavra do nosso Senhor. Não há nada mais fantástico que a voz de Deus ecoando. O Senhor diz em Isaías que a palavra dele nunca voltará vazia. Senhor diz que ele mesmo vela pelo cumprimento de sua palavra. Irmãos, o Evangelho se abre com um Deus Todo-Poderoso que vela por cumprir a sua palavra. E mais ainda, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que não muda, que é único no seu agir, que diz e que acontece, e que no momento correto sua palavra produz absolutamente todas as coisas. É por isso que não há impossíveis para Deus. Onde eu quero chegar? Em Cristo, uma nova raça passa a existir. Em Cristo, um novo povo surge. Em Cristo, há um novo Adão. Glórias ao nome do Senhor. Eu não sei se estou aprofundando muito. Eu espero que não. Mas quando se ouve, descerá sobre ti o Espírito Santo. Tal como no Gênesis. Tal como no Gênesis. O Espírito vem e pega a palavra profética de Deus e a transforma em realidade. E surge um novo filho de Deus na terra. Como um novo filho de Deus? Ué, você esqueceu que Adão era filho de Deus?
Como assim, pastor? Salvo o melhor juízo, a genealogia de Mateus só vai até Abraão. Mas a genealogia de Lucas chega até a quem? Olha que interessante a genealogia de Lucas. Porque Lucas fala do batismo de Cristo. E depois que Lucas trata do batismo, simplesmente Lucas nos traz uma genealogia que ao final do capítulo 3 chega em Adão. E é interessante a genealogia de Lucas. Ela começa no versículo 23. E o mesmo, capítulo 3, versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, filho de José, e José de Eli, Eli, Matate, Matate de Levi. A vírgula só retirou o nome o quê? Filho. E quando você chega no versículo 38, e Canaã, filho de Enos, e Enos de Sete. De Sete o quê? Filho. E Sete de Adão. Sete filho de quem? Adão, elipse. Só tirou a palavra filho, mas ela está aí. E Adão, filho de Deus. Uai, de onde Lucas tirou isso? Vamos para o livro de 1 Crônicas. Você pode abrir comigo o livro de 1 Crônicas. Quando você pega o livro de 1 Crônicas e você olha para o livro de 1 Crônicas, você vê simplesmente tudo começando onde? 1 Crônicas, capítulo 1. Genealogia de Adão até o quê? Noé. Adão gera Sete, Sete gera Enos, Enos Cainã, e aí vai. Um por um, começando com quem? Adão. Começando por Adão. Então, quando Lucas pega a genealogia que está aqui no livro de 1 Crônicas e reproduz em Lucas, Lucas diz que havia entre Deus e Adão um relacionamento diferente. Lucas diz que havia entre Deus e o quê? Adão, um relacionamento o quê? Mas Adão cai. Adão cai. E aí, obviamente, vem o novo Adão, que é nosso Senhor e Salvador, o quê? Jesus Cristo. Terceiro grande fato que o Novo Testamento nos diz. Eu, Deus, estou começando uma nova geração. Eu, Deus, estou começando uma nova raça. E olhe que eu tenho agora um novo representante, e esse representante será o cabeça desta nova raça, como o primeiro era a cabeça da raça antiga.
E em razão do primeiro cair e todos estarem destinados ao pecado e ao inferno, com a nova raça, eu restaurarei todos e destinarei aos céus. Vede comigo, por gentileza, o que está exatamente no livro de Romanos, capítulo 5. Olha o que diz o livro de Romanos, capítulo 5. Paulo só pode falar o que aqui está em razão de Deus ter gerado Jesus naquela menina. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim um dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Você está vendo que Paulo está dizendo que uma nova geração se inicia em Cristo. Pois assim como pela ofensa de um só veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida, porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, pela obediência de um, glória a Deus, o novo Adão, muitos serão feitos o quê? Justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. E não contente com Romanos, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ainda faz a separação completa entre o antigo Adão e o novo Adão. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Abra no versículo 45. Olha que coisa fantástica, irmãos. O que estava acontecendo ali na Judéia, descrito em Lucas e em Mateus, era a vinda do novo Adão. Era a solução definitiva do nosso pecado, da nossa ignomínia. O que estava vindo era o Filho de Deus para recuperar toda a raça humana. Uma nova criação ali estava existindo. Olha que fantástico. 1 Coríntios 15, versículo 45. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito o quê? Vivificante. O primeiro não é espiritual, mas animal. O segundo, espiritual. O primeiro da terra. O segundo, Senhor do céu e do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos, e qual celestial? Também os celestiais.
aquela mulher foi escolhida para trazer o último Adão, com o qual o Senhor iria começar uma nova raça. E aqui estamos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira mensagem de Mateus e de Lucas e de João e do Evangelho. Eis que faço novas todas as coisas. Eu tenho poder para recomeçar. Eu sou Deus que não lança tudo aquilo que fiz fora. Eu sou Senhor que regenera. Eu sou Senhor que recomeça. Eu sou Senhor que simplesmente não me prendo por aquilo que caiu e rolou e simplesmente se arrebentou. Não, eu sou capaz de recomeçar todas as coisas. Eu sou Senhor. Amados irmãos, se isso ainda fosse pouco, ainda temos com o nascimento de Cristo uma verdade mais do que fantástica. Durante o século XIX todinho, os grandes intelectuais e teólogos, infelizes teólogos, lutaram para despir o evangelho do Cristo de milagres. Lutaram para retirar do evangelho o Senhor soberano sobre todas as coisas e deixar meramente o Cristo histórico. Deus manda avisar a todos nós. O evangelho começa com o milagre da encarnação. Como é que alguém pode ficar grávida sem conhecer um homem? Como é que isso é possível? Para Deus tudo é possível. Como é que o Senhor, Criador dos céus e da terra, se torna um ser humano e fica absolutamente limitado a um corpo humano? Para Deus tudo é absolutamente possível. E escute, Cristo, Deus de milagres, vive no Evangelho a prática de milagres. Uma das formas de reconhecermos Cristo, o Jesus histórico, como Cristo de Deus, é exatamente Isaías, aonde milagre atrás de milagre ele fazia e prodígios atrás de prodígios. O que é fantástico é que o Evangelho termina com Deus de milagres, porque ele ressuscitou. Deus esteve entre nós. O Senhor Todo-Poderoso veio a nós. A vida não impediu a manifestação do Filho de Deus. A morte não segurou o Filho de Deus. É por isso que a gente crê em milagres. É por isso que a gente ora. É por isso que a gente acredita no Senhor. É por isso que a gente sabe que anjos trazem mensagens. Sim, não adoramos anjos, mas Deus intervém e Deus retira todas as dúvidas. Deus usa quem quiser, Deus usa jumentas para falar. Quanto mais os seus grandes servos. Só que aqui há uma vírgula. O rei estava vindo. Não foi qualquer um que desceu para retirar todas as confusões da cabecinha de Maria e da cabeça de José. Foi Gabriel, aquele que assiste ao trono de Deus. Não poderia ser outro anjo? Não. Não poderia ser outro ser celestial? Não. Está vindo o Rei. Está vindo o Senhor dos Senhores. Está vindo Deus Todo-Poderoso. Está vindo aquele que recomeçará a história humana. Está vindo aquele que dividirá a história humana.
rei está chegando. Não é qualquer um que pode trazer a notícia, mas aquele que assiste no trono. O nascimento de Cristo termina com a única posição humana a ser tomada. Maria diz: eis então aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Eu paro e penso, por que Deus não escolheu a casa real? Por que não veio no palácio de Herodes? Porque, irmãos, tem que ser uma menina simples do campo. Amados irmãos, as grandezas de Deus são para seus servos. Não é para qualquer um. As grandezas de Deus se manifestam para quem, mesmo sentindo que estava entrando na maior fria da sua vida, como é que ela ia explicar para José? Como é que ela ia gerar o rei dos reis? Como é que ela criaria o Senhor que rege o universo? Você está entendendo? Independente de possibilidade, capacidade, poder, riqueza, Deus a escolheu, porque Deus sabia que aquela menina diria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se a vontade dele. Deus nunca procurou grandes. Deus abomina soberbos. Riqueza, glória, honra, poder estão no cetro do Senhor e Ele dá a quem quer. O Evangelho começa conclamando homens e mulheres a olharem para os céus e dizerem: eis aqui, servos do Senhor, cumpra-se a palavra do Senhor. Por que José? Por uma razão simples, absolutamente simples. Por uma razão básica. Era justo. Já viu o testemunho de Deus para com José? Homem justo, homem íntegro. José não era o judeu malandro. José não era o judeu pilantra. José era homem trabalhador, carpinteiro, decente, honesto, com nome, sobrenome, telefone, WhatsApp. José não precisava simplesmente trocar de números para fugir de credores. José era homem, justo. Mas José tinha uma qualidade fantástica. Sabe qual era? Ele conhecia a palavra de Deus. Um anjo não precisou se apresentar a ele. Ele era tão temente a Deus que, dormindo, ele ouve a voz do Senhor
e ele serve ao Senhor da voz. Não há necessidade do próprio Deus se manifestar a ele. Basta o maior dos assessores, Gabriel. E ele diz assim, está ótimo. O nascimento de Cristo conclama a humanidade a se ajoelhar diante da voz do Senhor. Louvado, pois, seja o nome do Senhor. Que Deus é esse? Que Senhor é esse? E você acha que as comparações entre Mateus e Gênesis são só essas? Você vai ver que coisa escandalosa é o Deus de Mateus e o Deus de Gênesis. Você vai compreender porque talvez, mesmo Marcos sendo escrito antes, Deus coordenou sua igreja de tal forma a colocar Mateus antes. É sincronia ao extremo. O que acontece na criação e o que acontece no nascimento. Mas para isso eu te chamo para a próxima quarta. E louvado seja o nome do Senhor. Que Deus é esse? Que Senhor é esse? Que poder é esse? Que coisa fantástica, Deus que servimos. Este é o Evangelho. Deus em nosso meio. Quer um conselho? Diga: eis aqui o servo do Senhor. Ó Deus, cumpre em mim a tua palavra. Quer um conselho? Aos pés dele. Sim, o príncipe da paz, o Emanuel, o Senhor Todo-Poderoso, Deus justo. Quer um conselho? Dobre-se agora, porque haverá o dia em que todo joelho se dobrará diante dele e dirá: tu és o Senhor. Isso é o Evangelho. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Só começamos. O Senhor nos conduzirá. Eu convido os irmãos a lerem várias vezes Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, para que você possa entender, na próxima quarta, a continuação do nascimento de Cristo. Glória a Deus. Feche os olhos. Nós queremos orar por você e te colocar na presença de Deus. Feche os olhos agora. Espírito de oração. Feche os olhos. Em casa, se lembre de todas essas verdades do nascimento de Cristo. E abra o coração para o Evangelho eterno de Deus, o Senhor. Feche os olhos agora. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que veio a nós nessa noite. Muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador.
Muito obrigado, Senhor, porque um dia Jesus se fez um de nós, veio a nós, veio para nos salvar, veio para nos resgatar, Senhor. Tu nos deste, ó Deus, uma nova oportunidade. Em Cristo temos uma nova chance. Adão falhou, Senhor, mas tu nos deste um novo Adão. Este não falhou, este não errou, este cumpriu o teu propósito, levou sobre si os nossos pecados e nos trouxe a salvação. Ajude-nos, Deus, a caminhar firmes, ó Deus, nessa fé inabalável, nesse Cristo Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.